Bom dia, tarde e noite a todo mundo que nos acompanha aqui no canal do Tempo, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Vamos dar um comentário sobre como é que está a situação do Oceano Pacífico e suas consequências. Não deixe de assinar o nosso canal, sejam também membros, né? Só vir aqui, ó, assinar aqui e tá tudo ok. Tem inclusive vários vídeos dos membros onde o vídeo é mais detalhado, atualizado uma, duas ou três vezes por semana. Não tem assim uma rigidez. E aqui os vídeos normais do dia a dia. É só R$ 5, ajuda o canal e também a pessoa tem um pouco mais de informação. E vamos ver aqui, antes de ver aqui os oceanos, vamos ver como é que está a situação dos oceanos em termos dos dados reais. Vamos começar pelo Nino 3 e 4. Está aqui, ó. Ele está quase com 0,5 negativo. Está no patamar, no limiar de iniciar um processo de laninha. Não é laninha, é o iníciozinho de processo de um resfriamento de um neutro bem frio. E estamos aqui, o Nino 1 e 2 está próximo de zero, o Nino 3 também está negativo, próximo de 0,4, negativo, e o Nino 4 também está negativo em torno de 0,1. Ou seja, todos eles estão em situação de neutralidade fria para condições de laninha. Na projeção de agosto, setembro, outubro, nós temos o quê? Uma situação de, vamos dizer assim, um clássico de um neutro frio para começo de laninha. Tu vê que aqui no Oceano Pacífico ele está aqui, ó. Toda essa faixa aqui é 0,25 e aqui é em torno de 0,5 a 1 abaixo do normal, mais ou menos no Nino 3, 3 e 4. E aqui nessa parte do Oceano Atlântico praticamente sumiu e nós temos aqui um pouco mais quente. Nesse contexto da obra, pegando agosto, setembro, outubro, depois pegando setembro, outubro e novembro, tu vê que nós estamos numa situação de praticamente o quê? Ó? Uma laninha já durante o período da primavera, aqui, ó, setembro, outubro e novembro, já está em situação de laninha aqui no Oceano Pacífico e praticamente sumindo aqui a água mais resfriada no Equador, entre a África e a América do Sul. Aqui pouca alteração, aqueceu levemente. Nesse comportamento desses dois trimestres, de agosto até novembro, nós teremos, ou seja, a grande parte da safra 2025-2026 com comportamento de laninha. Então vai começar o quê? A chuva vai começar a vir mais cedo entre Rondônia, Mato Grosso, a região do Mato Piba, toda essa parte aí vai ter chuvas chegando assim um pouquinho de nada mais cedo nessas áreas. Como de fato os modelos já começam a colocar agora em agosto. Alguma chuva perdida, não é chuva para o pessoal se desandar a plantar, não. É só chegando mais cedo, que agosto, mesmo que seja acima da média, chove pouco. A não ser ali no sul do Amazonas, Pará, partes de Rondônia, extremo norte do Mato Grosso, que talvez até surpreenda. Mas acredito que nessa área do centro-oeste, o pessoal deve seguir mais ou menos o calendário normal. Se der para escalonar um pouquinho o plantio, para não jogar tudo lá na colheita em janeiro, fevereiro, quando ainda chove bastante na região, é bom ficar bem atento nesse sentido. No Mato Piba também começa a vir mais cedo a chuva ali no Tocantins, norte Tocantins, oeste do Maranhão, vai depois descendo um pouquinho em direção a Goiás, Mato Grosso vai começando a aparecer chuva entre segunda parte de setembro, primeira parte de outubro. Então está se desenhando um início de safra bom para o centro-oeste, para o Mato Piba, a região de Irecê também, noroeste de Minas. Aqui no sul vamos ter problemas. Estamos agora com o mês de julho seco, vai dar uma aguada em agosto, pode ficar mais irregular em setembro. Eu acredito que outubro vai ser um pouquinho melhor em termos de chuva, não excesso, mas dificilmente outubro nega fogo. Depois o meu período crítico é ali outubro e novembro, novembro principalmente dezembro, que normalmente nós temos o quê? Problemas com o veranico. Esse é o maior perigo que eu vejo aqui no sul. Além, claro, do frio tardio, que também vai pegar ali o centro-oeste e o sudeste. No sudeste, área de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, as chuvas tendem a vir também um pouco mais cedo e com uma certa regularidade. Vai ter algum veranico no sudeste? Provavelmente, mas não extenso. Vai ter aquelas ondas de calor intermináveis? Na situação atual, não creio. Pode ter picos de calor, sim. Até agora, esse ano está muito comportado. A estação seca está mais curta, não teve nenhum excesso grande de calor, a umidade baixa está agora no período normal, então estamos seguindo uma situação boa. No sul do Brasil o inverno está forte, então por enquanto o quadro está indo muito bom nesse sentido. Então
vai ser uma safra 2025-2026 a princípio boa no Sudeste, Centro-Oeste e Mato Piba, e exige bastante preocupação no Sul, em relação a frio tardio, veranico, principalmente em novembro e dezembro, e também irregularidade na chuva. Algumas áreas podem ter excesso por um período, depois falta. Isso é um risco. Isso vale também para o centro-norte da Argentina, Uruguai e Paraguai, que é um clima parecido. Voltando aqui para o mapa, nós vamos ver o que agora o próximo trimestre. No próximo trimestre, voltando aqui, que vai ser outubro, novembro e dezembro, nós temos o quê? Ampliando, ó, a laninha continua desenvolvida. Então, no trimestre, desde setembro, outubro, novembro, dezembro, vai ser, a princípio, o auge. E aqui nessa outra parte, praticamente sumiu, ficando normal, e aqueceu um pouquinho. Aqui ficou pouca coisa de mudança. Então, esse cenário, juntamente aqui, ó, quando vai chegando no período de novembro, dezembro e janeiro, ainda tem um resfriamento no Oceano Pacífico, então nós vamos ter o quê? Não dá para enquadrar como laninha plenamente, por quê? Porque não, vai ser um resfriamento forte e curto do Oceano Pacífico com comportamento de laninha no nosso caso. Pode não ser tecnicamente laninha, é tipo o seguinte, nós estamos na segunda parte de maio e mês de junho. Se tu perguntar para qualquer cristão, você vai perguntar se é inverno ou outono. Eles vão dizer que é outono. Por quê? Porque foi desde pequenininho colocado na cabeça que o inverno começa no dia 21 de junho. Na prática, os efeitos são de inverno. Mesma situação. Se perguntar para qualquer um, vai dizer que nós ainda não estamos na laninha por causa disso, daquilo. E está, de certa maneira, até que não está errado. Mas, na prática, nós vamos estar com efeitos de laninha, ainda mais que o oceano não chegou a ficar no neutro completo. Então, nós vamos estar o quê? Com uma situação de comportamento típico de laninha, ou seja, com chuva bastante irregular, e condições de chuvas assim mais abundantes, com mais frequência, melhor no centro-oeste, Mato Piba e sudeste. No sul é que maior preocupação. Ele deve melhorar no final de dezembro, janeiro, até pelo enfraquecimento do resfriamento do Pacífico, água um pouquinho mais quente em frente ao nosso oceano, então melhora um pouquinho. Acho que o período mais crítico para o sul vai ser exatamente ali entre no final de outubro, novembro e dezembro, seja na irregularidade da chuva ou na parte da temperatura. É uma primavera um pouco mais fria e um verão também, que deve ser um verão agradável na maior parte dele. Em anos de laninha, normalmente o verão no sul não é tórrido, ele tem períodos de calor forte, mas ele é o quê? Frio de manhã, quente à tarde, na média fica de normal, às vezes menos. O verão é mais sufocante, mais desconfortável em anos de El Niño. Aí sim, é um verão bem enjoado. E no Nordeste, que o ano passado deu problema grande, esse ano não acredito que vai ter o mesmo problema que teve na Bahia. Está indicando uma situação favorável. A quadra chuvosa ali entre o norte do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, ainda está um pouco cedo para dizer, mas aparentemente está se desenhando um ano de normal a bom. No leste do Nordeste, que está agora na estação chuvosa, ela vai esticar mais um pouco e vai estar tendo uma safra boa na maior parte dessas áreas do sul e leste do Pernambuco, na Cealba, Sergipana, Alagoana e Baiana, e no leste da Bahia. Ali a situação está indo mais tranquila. Voltando para o mapa, nós temos agora indo ali já para o período assim do final do verão, final do ciclo, onde a gente já vê aqui, ó, auge do verão, dezembro, janeiro e fevereiro. Observe que aí sim está completamente neutro, e aqui no Oceano Atlântico, próximo da neutralidade também, aqui na parte central. E quando a gente pega o finalzinho mesmo, aqui, ó, janeiro, fevereiro e março, nós temos o quê? Neutralidade completa. Na parte do Oceano Pacífico, começa a ficar mais neutro na parte da metade do verão para frente. Mas o ciclo 2025-2026 está todo ele indicando em situação de quê? De neutro frio para laninha e depois neutro. Nesse quadro vai ser o comportamento de laninha, bom para o centro-oeste, bom para o sudeste, a princípio bom para o Mato Piba e também para o norte do nordeste, pelo menos uma estação chuvosa mais ou menos dentro do padrão ali a partir de final de fevereiro para frente. A pré-estação de dezembro, janeiro, pode até ter alguns períodos de chuva que vão ajudar tudo, mas com uma certa irregularidade que é normal. Então, não se atraquem a plantar em dezembro, janeiro, que é pedir para perder.
Esperem lá para meados de fevereiro para frente, seguindo o ritmo mais ou menos normal nessas áreas. No sul, primavera mais fria, geada tardia, muito ruim para o pessoal da fruticultura, e problemas de quê? De falta de chuva, o veranico mais acentuado entre novembro e dezembro. Pode ter um pouco antes? Pode, até pode. Eventos extremos de chuva. Isso não tem como dizer nesse tipo de situação. Sempre acontece. El Niño, Laninha, neutralidade, todos eles provocam problemas nas bacias hidrográficas aqui do sul. Então isso é na previsão do dia a dia, de 5, 10, 15 dias antes, para a gente ter. A diferença é que em anos de El Niño é mais comprido, vídeo 2024, e anos de Laninha é mais curto. Às vezes o problema dura 1 dia, 2 dias, 3 dias, depois não vem mais, ou passa um bom tempo sem. Todos eles provocam problemas nas bacias hidrográficas aqui do sul. A diferença está na duração entre um e outro. Vamos torcer para que chegue, né? Já vamos ter problema aí com frio e chuva irregular, então deixa a parte do excesso de chuva para outro ano. Então vamos torcer para que realmente seja um ano um pouco mais comportado nesse sentido. Qual é a defesa que se pode ter numa situação dessa? É sempre o quê? Escalonar. Aqui em profundidade, ele aqui aumentou um pouquinho a temperatura em fevereiro, março e abril, diminuiu o resfriamento aqui entre novembro e dezembro, praticamente sumiu em janeiro e manteve um pouco alteração nesse quadro. Como vocês podem observar, ainda está indefinido. E no estendido aqui, pegando o último mês, que é esse aqui, ó, entre o trimestre de fevereiro, março e abril, observem que está completamente neutro. Então, nessa situação que nós estamos vivenciando agora, no resumo da ópera, se encaminha para um quadro de neutralidade fria em direção à Laninha, pelo menos uma situação típica de Laninha, curta, depois termina o ciclo 2025-2026 em neutralidade de novo. Como eu já disse há várias semanas atrás, a gente só vai ter uma martelada final nesse comportamento, provavelmente ali no finalzinho de agosto. Mas já dá para se planejar nesse sentido que a gente vem falando. Chuva chegando mais cedo no centro-oeste, no sudeste, uma situação melhor no Mato Piba, a região de Irecê, um quadro melhor que o ano passado, não precisa nem de esforço para isso, e aqui no sul, irregularidade de chuva, o frio indo se estendendo, o inverno bom, mas com problemas de geadas tardias entre agosto, setembro e outubro, conforme a altitude. Então vamos torcer para que São Pedro, vamos dizer assim, não judia da gente e que a gente consiga ter uma safra boa. Então, vamos encerrando, vamos deixar agora para a semana que vem mais uma atualização da Laninha. Aproveite ali, aquela guitarra ali vai ser difícil de eu treinar, ali eu acho que está um quadro bonito por enquanto, e vai ficar como um quadro mesmo. Um abraço, um bom fim de semana a todos, voltamos na segunda. Até lá.